resta saber se eu vou conseguir montar tudo isso daqui de novo. Parafusadeira e furadeira de impacto a bateria com sistema de motor brushless da marca Forte G. Nesse vídeo eu vou mostrar vários testes que eu vou fazer, você pode perceber que eu nem abri ainda. Então você vai abrir junto comigo e vai acompanhar todos os testes, vai saber se vai te atender ou não para o trabalho que você precisa aí. Eu vou tentar mostrar também de uma maneira bem simples qual a diferença desse sistema de motor brushless para um sistema comum como das parafusadeiras que a gente está acostumado a ver por aí. Esse vídeo está bem legal, então vem comigo e assiste até o final. Então vamos lá, vamos tirar esse plastiquinho aqui, essa parte é bem satisfatória de fazer. Ó, aqui na parte de fora já vem algumas descrições bem importantes. Jogo de furadeira, parafusadeira brushless de meia, modelo FG3006X da marca Forte G. Aqui ó, bateria 18 volts de lítio 1,5 ampere-hora. Tempo de recarga 5 horas, mandril ajustável. Aqui vem várias informações. Ó, a maleta é bem bonita, hein, pessoal? Esse kit aqui, ele é um pouco mais caro porque ele é com duas baterias, mas você também tem a opção de apenas com uma bateria. Eu quis esse sistema aqui com duas baterias porque eu posso deixar uma sempre carregada e na hora que eu for carregar a outra é só trocar. Então fica bem mais caro por causa disso, mas se você quiser economizar e não for tão necessário, você pode comprar apenas com uma bateria. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link com as duas opções, tanto esse kit aqui igualzinho esse meu, e também o kit com apenas uma bateria, se caso você quiser pagar um preço um pouquinho menor e não tiver essa necessidade de sempre ter as duas baterias à mão. Olha só o carregador, que legal, pessoal. Aqui está a parafusadeira, ela não é tão levinha assim, igual aquelas que parecem ser bem frágeis. Dá para você perceber que ela é um pouco mais pesadinha, assim, mais robusta mesmo. Mas antes de mais nada, uma coisa que eu sempre faço com tudo que eu compro: eu leio o manual inteirinho. Então eu vou ler o manual, vou pegar todas as informações mais importantes e vou trazer aqui novamente. Por isso que eu falo que é sempre bom ler o manual, porque tinha algumas coisinhas aqui que eu não sabia. A grande parte do manual eu já sabia, mas algumas não, e podem ser informações muito importantes. Uma informação importante aqui, pessoal, que a bateria ela não vem carregada completa, ela vem com a carga baixa. Então antes de colocar para uso tem que carregar. E para carregar é só abrir aqui o fio do carregador. Esse daqui, ó, a entrada dele é 127 ou 200 ou até 240 volts, né? Então ele é automático, tanto faz se você ligar no 110 ou no 220. Sempre tem que confirmar se tem essa informação aqui ou não. E a saída dele é 18 volts, diferente de algumas parafusadeiras que são em torno de 12 volts, essa daqui é 18 volts. Então você não deve utilizar esse aqui para carregar outras baterias de outras marcas, porque no manual já está bem definido que isso não é recomendado e que mesmo que for a mesma voltagem, que pode dar um problema sério ou no carregador ou na outra bateria até causar um acidente. Então nunca faça isso, só use o carregador para a função dele mesmo. Eu vou ligar ele na tomada. Olha, aqui eu vou colocar ele de encaixe, ó. Se a bateria não tiver com carga, ele vai ficar vermelho, ó, tá vendo? E quando ela carregar, aí sim ela vai ficar verde aqui, significa que você pode tirar. No manual também informa que você não deve ficar carregando a bateria se ela já tiver com uma carga boa, porque aqui na parafusadeira tem alguns LEDs que ela informa se a carga está baixa, média ou alta. Então você só vai carregar quando a carga estiver baixa. Você vai perceber que se você estiver usando e ela começar a diminuir um pouquinho a força dela, a potência, significa que está na hora de carregar. É o jeito mais fácil de saber. Uma coisa importante, pessoal, como eu tenho duas baterias, eu tenho que me atentar, eu vou transportar ela sempre na caixinha, na maleta. Por quê? Se você carregar ela na caixa de ferramenta, junto com outros equipamentos, principalmente parafuso, se um parafuso, um arame bater aqui, vai dar um curto e isso pode até explodir e causar um acidente. Então é sempre interessante carregar na maleta
Ou se você for carregar na ferramenta, protege essa área aqui para não ocasionar um curto-circuito. Bom, enquanto carrega essa outra bateria, essa daqui ela tá com uma carga um pouquinho baixa que já veio nela. Já vou mostrar algumas funções, mas para fazer os testes mesmo, os totais, eu vou utilizar a bateria com a carga total dela. Isso aqui é apenas para a gente saber as funcionalidades dessa furadeira e parafusadeira. Então aqui para começar, aqui em cima nós temos três símbolos, você tá vendo aqui, ó. Esse primeiro tem um parafuso e aqui, ó, tem a setinha embaixo que é onde nós vamos selecionar ele. Esse parafuso tem um controle de torque, ó, tá vendo? Que vai do 1 até o 18. Para que serve isso daqui? Esse é exclusivamente para parafusar. Aqui você coloca qual a força, o torque que você quer para usar num parafuso. Por exemplo, se é um tipo de serviço que você sempre usa o mesmo tipo de parafuso e você já sabe qual a força que tem que executar nele, se é o 8 ou o 4, por exemplo. O que significa? Quando o parafuso chegar nessa força de aperto, ó, ela vai fazer esse barulho e ela vai girar um pouquinho em falso ali, dando umas leves apertadinhas, que é para não deslizar o bit ou a ponta que você tiver aqui sobre o parafuso. Então, se é um tipo de serviço que você já conhece, sempre executa, monta um guarda-roupa, alguma coisa, com o tempo você já deixa selecionado aqui. Ou se você também quer ir testando no parafuso, de um mais baixo até o mais alto, para não espanar a cabeça do parafuso, não espanar o bit da parafusadeira, também dá certo para usar nisso daqui, ó. E ele vai até o 18 e é bem forte, ó. Ó, aqui eu tenho que fazer muita força para parar. Ó, tá vendo? É muita força, quase girou minha mão junto aqui. Também não recomendo fazer isso. Esse segundo símbolo aqui é exclusivamente para furar. E aqui tem uma coisa que geralmente não tem muitas parafusadeiras e furadeiras. Aqui em cima você tem o número 1 e o número 2, que você vai selecionar número 1 se você quiser rotações mais baixas e número 2 se você quiser rotações mais altas. Esse terceiro, você está vendo que tem um símbolo de um martelo, uma marretinha, que é a função que ela tem, que geralmente não tem numa furadeira comum a bateria, que é a função do martelete para furar paredes de alvenaria. É isso daqui que eu vou fazer um teste também, que eu não sei se ele funciona muito bem para todo tipo de alvenaria e parede, mas nós vamos descobrir juntos aqui nesse vídeo. Aqui, pessoal, nós temos essa opção, que é aqui nós vamos definir o sentido da rotação, se é sentido horário ou anti-horário. Por exemplo, se eu estiver aqui na função apenas de furar, se eu tiver com ele para cá, ele vai girar no sentido horário. Se eu apertar ele inteiro, ó, ele passar para o outro lado, ele vai girar no sentido anti-horário. E se você parar no meio, ó, ele vai travar o botão. É como se fosse uma segurança. Aqui embaixo, está vendo alguns LEDs? Ó, você tem um sistema ali para saber se ela está carregada ou não. Aqui no manual, eles informam cada LED o que significa. Ó. Com todos os LEDs verdes acesos, significa que está acima de 80%. Okay? Apenas 2 LEDs verdes acesos, significa que ela está acima de 60%. E apenas um LED verde aceso significa que ela está acima de 40%. 3 LEDs vermelhos, a bateria está em processo de recarga. Todos os LEDs verdes, recarga finalizada. Uma coisa muito interessante também que ajuda, principalmente se você estiver num ambiente que a iluminação não está muito boa, é essa luz aqui, ó. Quando você aperta, ela acende. É um LED aqui que é como se fosse uma lanterninha para facilitar você visualizar o local que você vai furar, apertar, principalmente se for dentro de guarda-roupa, em locais mais escuros assim. E o interessante é que depois que você aperta, ela fica ainda alguns segundos e depois que ela apaga. Por quê? Às vezes você parou de girar, mas você ainda precisa visualizar se ele apertou. Então foi bem inteligente terem feito isso daqui, porque, olha lá, ó, eu apertei, ele fica ainda alguns segundos lá para você visualizar o local que você apertou, ou furou, ou sei lá qual serviço que você fez. Aqui ela tem como se fosse uma fitinha de nylon, que você pode pendurar ela, ou na sua vestimenta, aí na sua roupa, né? Ou até num painel de ferramentas, ou numa caixa de ferramentas e tal. Eu vou colocar a bateria para carregar totalmente, e agora nós vamos fazer alguns testes, mas bem na prática mesmo. Furar, parafusar, furar diversos tipos de materiais, madeira, metal, parede,
concreto, não sei se ela fura facilmente concreto ou não. Nós vamos fazer todos esses tipos de testes aí. Bom, pessoal, peguei diversos tipos de parafuso e eu vou começar testando a parte de parafusar, porque eu quero testar aqui a parte do torque e saber se ela vai ter força para parafusar um parafuso grande, como são esses sextavados aqui. Eu tenho tanto a ponteira de bit quanto também a ponteira sextavada. E vamos fazer o teste aqui. Poderia pegar uma madeira bem fininha, alguma coisa ali, mas eu quero fazer um teste real. Vou pegar uma madeira bem bruta mesmo. Como diz o meu amigo Passarote, que tem que torar no meio, peguei uma tora aqui, pessoal. Eu vou literalmente torar ela no meio. Vou prender ela aqui na mesa. E agora vamos ao teste, vem ver mais de perto. Bom, pessoal, eu não vou fazer furo guia, que a real intenção aqui é testar a potência dessa furadeira. Vou só dar uma batidinha aqui nos parafusos, para ele não cair. Já está com a ponteira de Phillips. E vamos lá. Ó, tá vendo o que eu disse, ó? Eu coloquei aqui no torque, tá no primeiro aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, que aí ele vai cravar um pouquinho mais a madeira. Tá vendo? Dá pra aumentar mais ainda. Vou pôr aqui no 8, vamos ver. Olha lá, ele começou. Esses que dá pra pôr quase no máximo. Vou pôr no máximo. Ó, o tanto que afundou, pessoal. Por isso que o torque no máximo, ó, se ele tiver muito mole para entrar, ele vai afundar bastante mesmo. Tá vendo? Bom, pessoal, agora eu coloquei a ponteira sextavada e todos os parafusos aqui também estão sem o furo guia. É lógico que se você for furar, o ideal é fazer um furo guia, que é um pouquinho mais fino, e aí sempre vai ficar mais fácil. Mas aqui, como é um teste mais extremo, saber a potência da furadeira, da parafusadeira, nós vamos fazer sem o furo guia e vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar aqui, vou deixar o torque no máximo. Eita, errei aqui. Ah, tá girando ao contrário. O torque tá no... Começou a girar o torque. Vamos aumentar aqui. Ó, lá vai, hein, pessoal. Ó, não para. Se o torque estiver no máximo, é só pôr na posição de furar, que ela vai pegar a capacidade máxima dela. Aqui é um teste bem extremo mesmo, ó. Ó, tá vendo? Ó. Ó, pessoal, para parafusar é excelente, funciona perfeito. E é isso que eu falei, se caso você tiver no máximo, aqui nós já estamos utilizando uma capacidade máxima do equipamento para fazer um furo igual esse, já apertando o parafuso. Então se tiver na capacidade máxima de torque, é só mudar para a opção de furar, que aí ela pega a capacidade máxima dela sem travar no torque daquele jeito. E aí o parafuso vai apertar mesmo. E tem que tomar cuidado porque como ela é forte, para não machucar o braço, não... se ela der um tranco, não torcer o braço, entendeu? Pessoal, e uma curiosidade bem interessante. Eu estava aqui fazendo esses testes e fiquei pensando, a parafusadeira, a furadeira mais forte que eu tenho é essa de fio aqui, que é da Bosch. Esse modelo aqui, GSB 13RE. Eu fiquei pensando, será que essa daqui também conseguiria parafusar aqui direto na madeira? Vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, vou fazer igual na outra. Vou bater ele aqui, ó. Só para não cair. E agora eu vou tentar parafusar, hein? Ó, pessoal. Ela não tem tanta força para isso. Então dá para se perceber que ela é bem forte, porque uma furadeira, parafusadeira de ligar na tomada, ela não tem tanta força
Ó, se eu forçar bem ela, até que vai, ó, mas ele não entra tanto igual o outro. E meu medo é queimar, porque ela fica girando bem devagar. Para queimar ela é facinho, principalmente nesse sistema aqui de carvão. Agora eu vou partir para os testes de furação. Eu vou pegar essa madeira, que ela é bem dura, e vou fazer um teste aqui com ela. Vou fazer um furo primeiro. Tá vendo que ela já furou facinho, né, pessoal? E agora eu vou colocar ela aqui, ó. Então, para furar tem que colocar nessa posição aqui, que é a do meio. E eu vou começar com broca para madeira bem fininha. Ó. Tá vendo, pessoal? Fura com facilidade, sem travar. Ó. Agora uma broca um pouquinho mais grossa. Ó, acho que a broca tá melhor. Furou facinho, ó. Vou furar até o fim da broca aqui nessa tora. Também furou. E agora eu vou colocar uma broca bem grossa. Essa broca não tá com um corte muito bom, mas acho que ela vai furar mesmo assim. Eita, soltou a madeira aqui, pessoal. Quebrou o pedaço da mesa. A mesa não aguentou aqui o teste. Então vamos lá, eu tava furando aqui, ó. Furou um pouquinho mais difícil, mas a broca dá pra perceber que ela não tá muito boa, mas furou. Faltou essa daqui que é a broca chata, vamos ver. Ó, furou. Você viu como ela é forte, tem que tomar cuidado na hora de atravessar para ela não machucar o braço, porque você viu que eu acho que eu fiz um pouquinho de força a mais na hora de atravessar e ela deu uma travadinha, assim, um puxãozinho no braço. Então, como é forte, tem que tomar cuidado com isso. Bom, pessoal, um outro teste que eu vou fazer é utilizar algumas serras-copo para fazer um furo na madeira e saber se também dá para furar, porque a serra-copo, às vezes, ela enrosca um pouquinho, então isso aqui precisa, eu acho que vai furar. Se aguentou parafusar aqueles parafusos sextavados aqui, eu acho que isso aqui vai dar certo. Mas vamos testar, né? Aqui tá na posição de furar. Eu vou fazer um furo nesse local. E soltou aqui, pessoal. Acho que eu não apertei direito. Vamos terminar. Tá bem quente isso daqui, hein? Olha lá, pessoal. Cortou. Fez um furo aqui bem preciso. Só que tá bem quente, então tem que tomar bem cuidado na hora de tirar. A forma correta de fazer esse tipo de furo é você furar até mais ou menos a metade, na hora que a broca atravessar, você vira e continua do outro lado.
mas aqui eu fixei essa madeira porque é apenas um teste. E agora nós vamos fazer o teste furando metal. Eu acho que vai dar certo, mas vamos testar, né, pessoal? Aqui tem que testar tudo. Agora eu furei numa velocidade muito alta, vou colocar numa velocidade mais baixa, que é o correto para se furar. Aí, pessoal, também fura. Esse metalão aqui é uma chapa mais fina. Deixa eu fazer mais alguns furos nele com outro tipo de broca. Vou colocar essa broca escalonada aqui, ó. O ideal é fazer alguns furinhos aqui, uma marcação com punção, mas como é só um teste, eu não vou nem marcar, vou furar direto. Olha lá, esse é o furo mais fino. Vou furar até o maior aqui, ó. Tava na seleção errada aqui de torque, ó. Tem que deixar certinho na de furar. Olha lá, pessoal, furou certinho, ó. Furo maior aqui em cima e o menor aqui embaixo, porque a broca ela é escalonada e ela é afunilada, né? Então furou tranquilo. Vou tentar agora furar esse tubo aqui, ó, que ele tem uma parede mais grossa. Nesse daqui, como é arredondado, eu vou fazer uma marcação aqui com o meu punção improvisado. Eu vou furar aqui, ó. Fura tranquilo também, pessoal. Ó. Tá vendo? Então também metal está aprovado. Agora o teste mais aguardado que eu estou esperando aqui é testar na alvenaria, em parede de alvenaria. E eu também quero saber se vai dar certo em concreto ou não. Bom, pessoal, e agora chegou o teste mais esperado, pelo menos para mim, que é testar na parte de alvenaria para saber se vai furar a parede. E eu tô nessa parede aqui, essa eu tenho certeza do que ela é feita. É uma parede de tijolinho de bloco, aquele bloquinho de barro, tijolo baiano. E ela tá rebocada, reboco, o chapisco e depois o tijolo. Então eu coloquei aqui uma broca para alvenaria, que é essa broca aqui, ó. E agora eu vou mudar para a posição de aqui, ó, do martelete, que essa é a posição para alvenaria. Eu vou fazer um furo nesse local aqui, ó. Deixa eu ver se está na posição correta. Tá. Eu vou mudar ela para ficar um pouquinho mais rápido, que é aqui, ó, no 2. Ah, no 2 furou facinho, ó, tá vendo? E se você fizer muita força, ela vai perder a eficiência do martelete. Bom, pessoal, então ela furou bem fácil aqui na parede de alvenaria, que é de tijolo, mas eu percebi que ela não foi tão rápido, porque estava na opção número 1. Agora eu deixei no 2 e vou fazer mais um furo aqui, já começando no 2. Aí, ó, foi rapidinho no 2.
Tá vendo? Então foi aprovado também aqui na alvenaria. Eu tava com muita expectativa que desse certo mesmo e realmente deu certo para furar na alvenaria. Eu não sei se ela vai furar num concreto bem duro. Aqui na minha casa tem uma viga que é um concreto bem duro e ali ela tá, dá para ver, é bem evidente que é só o concreto mesmo. E eu vou tentar fazer um furo lá, vamos ver se vai dar certo ou não. Essa viga aqui, pessoal, é concreto puro e tem uma armação de ferro dentro dela. E quando eu fui furar ela para colocar essa estrutura da parede de pallet, que eu já fiz um vídeo mostrando aqui como é no meu quintal, que eu tenho em volta da piscina, uma parede de pallet, eu tive que furar essa daqui mais algumas vigas em alguns locais e ela é bem dura mesmo. Eu não sei se vai dar certo. Então vamos lá, ó. Já está na opção do martelete, no giro certo. Eu vou furar bem aqui, ó. Aqui, talvez, vai. Pegou bem na pedra aqui, ó. Meu amigo, pensa numa parede dura, e isso daqui me surpreendeu, eu não achava que uma maquininha dessa ia fazer esse serviço aqui não. Ó. Ó, vamos ver a profundidade. Ó, se precisar furar mais, ela fura ainda, hein? É, rapaz, vou colocar uma bucha. Essa não é a bucha certa de concreto, mas é que eu não tenho outra agora, só para fazer um teste aqui, ó. Vou colocar um parafuso sextavado, não? Então aprovado, pessoal, funciona para alvenaria também. Isso realmente me surpreendeu. Bom, pessoal, feito todos os testes, ela passou em diversos tipos de materiais diferentes, ao qual já dizia no manual que ela poderia furar, parafusar, apertar e tudo mais. Ela fez tudo isso, mas resta saber qual a grande diferença de uma furadeira com motor brushless para uma furadeira parafusadeira comum sem ser o motor brushless. E para entender isso, nós vamos abrir essa parafusadeira aqui e aí sim nós vamos conseguir entender melhor como que isso funciona. Pode parecer loucura, porque eu nunca abri uma parafusadeira dessa. Eu já abri umas mais simplesinhas assim, mas a intenção aqui é a gente conseguir tirar todas as dúvidas possíveis. Então vou começar tirando a bateria. Eu vou colocar ela em cima de um paninho velho aqui para não sujar. E agora eu vou tirar todos esses parafusos aqui. Agora não pode perder os parafusos, né, pessoal? Olha lá, pessoal, aberta ela está. E agora eu vou abrir uma, pessoal, que não é um sistema brushless. Eu vou abrir essa daqui e depois vocês vão ver bem de pertinho. Agora com as duas abertas, eu vou mostrar aqui mais de perto para a gente tentar entender melhor. As duas estão abertas aqui e... Nossa, caiu essa molinha aqui, ó. Esse daqui vai dar uma azia para colocar, hein? Mas nós vamos dar um jeito, que é a parte de cima. Ó, as duas estão abertas. Qual a grande diferença de um motor brushless afinal? Esse motor aqui é um motor comum, ele tem escovas. As escovas são essa parte aqui, ó. Você pegar aqui no induzido, ó, nessa parte de cima aqui, ó, você tá vendo que ela tá até desgastada? Vai um carvãozinho desse de cada lado. É esse daqui que vai mandar energia elétrica para cá para transformar a energia elétrica em mecânica. E com isso aqui vai sair faísca, ele aquece e você vai ter menos eficiência desse motor. Por quê?
você vai perder energia aqui nessas faíscas e no atrito que tem do carvão com as partes metálicas aqui de cobre. Com isso, ela vai ter uma vida útil menor futuramente, você vai ter que tirar para fazer a manutenção dessa parte, pode dar alguns problemas aqui e não vai ter uma eficiência tão grande. O motor brushless, ele não tem esse sistema de escovas aqui. Enquanto esse motor aqui, ele está composto ali pelo estator, lá dentro induzido, com as escovas ali no comutador, esse daqui ele é invertido e ele ainda conta com um sistema de ímãs super fortes, que são ímãs de neodímio, que vai tornando ele muito mais eficiente. Mas para a gente não entrar muito em assuntos aqui do motor brushless, tem muito conteúdo disso na internet. A principal intenção nossa aqui é saber qual a grande vantagem de ter um motor brushless. E aqui o que eu acredito que é a grande vantagem de tudo isso. Por não ter um carvão, você vai ter uma vida útil maior. Você também vai ter mais eficiência porque não vai ter esse atrito de escovas com a parte ali de carvão, com a parte de cobre. Com isso ela vai gastar menos bateria e vai ter mais força para executar o trabalho. Uma outra característica muito legal de um motor brushless, você consegue ativar algumas partes dele do estágio da rotação para que ele pare num determinado momento ou com muita precisão. Esse motor você já não consegue fazer isso, você consegue mandar um comando para ele girar e parar sempre no mesmo local, ou para que ele gire de um lado, de outro, mais rápido, mais devagar, tudo com o sisteminha da placa eletrônica. Já esse motor, ele é mais limitado para isso. Não estou dizendo que esse não presta e que esse é muito melhor. É que em questões de eficiência, esse vai ser muito mais eficiente. Esse daqui é bem simples, ó. Você pode ver que nem tem circuito direito, ó. Sai a bateria, vai direto aqui, onde controla a velocidade, ele vai ligar e controlar a velocidade, ó. E aqui o sentido, que vai inverter a polaridade do motor. Essa daqui já tem um sisteminha eletrônico ali, uma plaquinha que vai fazer todos esses comandos através de um circuito eletrônico. E agora, pessoal, resta saber se eu vou conseguir montar tudo isso daqui de novo. Vai dar certo. A parte mais difícil acho que vai ser essa molinha aqui, ó. Mas nós vamos conseguir. Eu consegui montar tudo de novo e deu certo aquilo, ó. Não sobrou nenhuma peça e tá funcionando, ó. As duas estão funcionando. E o que eu percebi aqui, que aquela molinha foi o que deu mais trabalho para montar, porque ela fica aqui em cima, mas deu certo também. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei bem necessário fazer todos esses tipos de teste, porque é realmente a maneira que eu utilizo uma parafusadeira, uma furadeira, em diversos tipos de situações, para furar materiais diferentes, como madeira, ferro, parede. Então eu queria fazer todos esses tipos de testes. E assim, eu gostei muito, isso daqui realmente me surpreendeu. Eu sabia que para as coisas assim, para furar iria dar certo, mas para parafusar aquele parafuso sextavado grandão numa madeira, eu não tinha certeza se iria dar certo ou não, e aquilo foi um teste extremo, sem fazer o furo guia. Ela atendeu com isso, e também para furar a parede, inclusive aquela viga de concreto, aquilo me surpreendeu muito. Mas o que eu penso é o seguinte, digamos que eu trabalhasse apenas furando parede. Talvez eu não iria comprar um modelo desse, eu iria comprar um modelo específico para furar paredes. Mas como o tipo de trabalho e intenção são trabalhos diversos, aqui vai atender perfeito. E uma coisa que talvez quem nunca trabalhou com uma dessa tem que se adaptar. Essa daqui ela é um pouco mais inteligente, ela tem um sistema eletrônico, uma plaquinha aqui dentro. Se ela der uma sobrecarga ou se ela superaquecer durante um trabalho, você estiver fazendo um trabalho muito bruto e ela aquecer, inclusive aconteceu durante esse teste, mas eu não estava filmando no momento. O que acontece? Se ela aquecer, ela tem um sistema de segurança que ela vai desligar, cortar a bateria para não mandar mais bateria para você não continuar forçando ela. Então se você tiver uma dessa e acontecer dela parar, provavelmente ela aqueceu. Então a maneira mais simples de resolver, e o que o fabricante indica, é só deixar ela parada, esperar esfriar, que depois ela vai funcionar normalmente. Isso pode parecer ruim, porque você vai pensar, pô, tô fazendo um trabalho e a furadeira parou, podia continuar, só aquecer um pouco e tal. Mas isso é uma segurança para não perder o equipamento, porque uma furadeira que não tem isso, se ela aquecer e você continuar forçando, ela pode derreter alguma peça lá dentro, queimar alguma coisa e você perde o equipamento inteiro. Mas, num resumo, eu gostei muito disso daqui e dizer que eu fiz esse vídeo por livre e espontânea vontade. Embora a Forte G é uma marca da loja do mecânico, a qual eu sou parceiro, eles me patrocinam aqui no canal com várias coisas, me ajudam muito aqui, mas eles não pediram para eu fazer esse vídeo, eu fiz porque eu queria uma parafusadeira dessa
Eles me mandaram, eu poderia escolher qualquer coisa, mas eu queria essa aqui, então eu resolvi fazer o vídeo com a minha opinião. Eu espero muito que você tenha gostado. Se caso você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que o que eu souber eu vou tentar responder. E o que eu não souber também eu vou tentar pesquisar. Se for o caso, até entre em contato com a ForteG para tentar responder para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Di Vieira, fique em paz e até mais!